Nesse momento, os trabalhos do MOVE 2012. Gostaríamos de lembrar que os últimos convites para o jantar de encerramento do Congresso MOVE 2012, que ocorre logo mais à noite, estão à venda na bilheteria que está localizada dentro do foyer do teatro. As inscrições para a caminhada cultural de amanhã podem ser feitas na mesma bilheteria do foyer. Pedimos a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso. Obrigado. Agora daremos início à sessão paralela 6, com o título Resultados, Estratégias de Avaliação, Captação de Resultados em Projetos Esportivos, chamando ao palco a moderadora Ana Cristina Azevedo Nascimento, Unesco Brasil, e os palestrantes Nilceia Lopes, Instituto Ayrton Senna Brasil, Rejane Pena Rodrigues, Autoridade Pública Olímpica Brasil, Damian Hatten, Ackment Social Technology, Reino Unido. Passamos agora, então, a palavra para a moderadora Ana Cristina Azevedo Nascimento. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos e a todas. Boa tarde já, né? Desculpa. Boa tarde já. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui para discutir um tema tão interessante e importante na área de esporte, que é a elaboração de estratégias de avaliação e captação de resultados em projetos esportivos. A gente tem um objetivo muito ambicioso hoje com esse painel, que é responder uma pergunta que eu estou muito curiosa para ver se a gente vai conseguir sair com uma resposta concreta aqui hoje, que é: como avaliar a efetividade dos projetos e certificar que os mesmos provêm a mudança social e o desenvolvimento dos participantes e comunidades? É um desafio em todas as áreas de desenvolvimento social, né, a questão da avaliação. E na área do desenvolvimento esportivo, né, dos projetos esportivos, eu, da minha perspectiva, acho que é ainda mais desafiador. É ainda mais recente esse esforço de avaliar o impacto, de avaliar a contribuição dos projetos. Ainda tem muito a ser feito. Acho que a gente vai ter ótimos casos aqui, eu vi. Espero que realmente a gente possa contribuir um pouco para essa discussão hoje. A partir da apresentação dessas iniciativas, a gente tem esse objetivo de discutir e delinear possíveis linhas de base para a criação de uma sistemática de captação de resultados e avaliação de projetos de esporte para todos. Então, eu acho que não faz sentido eu ficar falando muito aqui. A gente quer ouvir realmente os nossos palestrantes. Então, vamos começar então pela Nilceia Lopes, do Instituto Ayrton Senna. A Nilceia é uma pessoa que, com certeza, vai contribuir muito tempo de experiência na área de projetos, desenvolvimento em geral, de esportivos especificamente também. Hoje ela é gerente da parceria do Instituto Ayrton Senna com o Estado de Pernambuco e com a Secretaria Municipal de Salvador, líder do Programa Educacional Educação pelo Esporte Brasil, mestre em História, com especialização em processos de aprendizagem pela USP. Atuou durante 30 anos no magistério público, como docente e assessora na área pedagógica. Coordenou, no setor público, diversos grupos de trabalho voltados para a elaboração de documentos técnicos, implantação e avaliação de programas e definição de diretrizes estratégicas. Desde 1996, integra a equipe de colaboradores do Instituto Ayrton Senna. Então, por favor, Nilceia. Obrigada. Não está comigo, não. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês uma trajetória do Instituto Ayrton Senna nessa área de esporte, educação pelo esporte. Na verdade, eu vou ser porta-voz de um grupo de trabalho que produziu um conhecimento significativo. Esse time eu passei a integrar mais recentemente e eu espero traduzir a riqueza do que se produziu ao longo desse tempo na instituição. O programa que a gente vem desenvolvendo desde 96, Educação pelo Esporte, e o que a gente vai tentar trazer são alguns resultados do impacto desse programa no desenvolvimento integral do educando.
É sempre muito importante para nós dizer o seguinte: nós não estamos falando de um programa de esporte, nós estamos falando de um programa de educação pelo esporte. O quanto o esporte é uma via privilegiada para desenvolvimento de competências cognitivas, não cognitivas, o quanto o esporte é uma via privilegiada de desenvolvimento humano, desenvolvimento de crianças e jovens. Esse é o enfoque que o Instituto vem trabalhando desde 96. Eu gostaria de dizer para vocês que, se eu pudesse dizer onde é que está o DNA do Instituto, eu diria que o DNA do Instituto, da ação do Instituto, está em gestão e, por decorrência, em avaliação. Ninguém que faz gestão comprometida com resultados, ninguém que faz gestão séria, quer seja em qualquer organização, governamental ou não pode prescindir da avaliação no seu processo de gestão. Então, eu vou fazer essa dobradinha, que é onde está o núcleo forte do trabalho do Instituto, gestão e avaliação. Então, qualquer concepção, qualquer solução educacional que o Instituto desenvolva, ou pense, ou construa, ela parte sempre dessa avaliação. Como é que é definido o foco de uma solução educacional? Esse foco é definido exatamente por uma avaliação de contexto, avaliação de demanda, avaliação de prioridades. Definido o foco. Como é que se constrói essa solução? A partir de indicadores claros, precisos, metas, trajetórias de onde se quer chegar. Então, o desenho... Está voltando, né? Está voltando ali. O desenho de uma solução educacional é sempre construída a partir dos objetivos, das metas, das estratégias e dos indicadores de acompanhamento, indicadores de processo e indicadores de produto. Na definição pela implantação de uma solução educacional, também está a avaliação como eixo desencadeador, porque é preciso fazer uma análise de cenário, do cenário local, com potencialidades e limitações, vantagens e desvantagens, riscos, ameaças, para a gente viabilizar a implantação de uma solução educacional. O resultado também, todo o trabalho tem que gerar resultado, e eu acho uma coisa muito interessante no trabalho do Instituto. O Instituto tem um compromisso grande que sua ação gere resultado, que a sua ação evidencie o quão perto ou quão longe estamos da meta estabelecida desde o início. A gente sabe que, às vezes, há um ativismo muito grande nas ações do terceiro setor e se perde um pouco esse dimensionamento de avaliação de resultados, avaliação de impacto. O monitoramento também, todo o processo é feito a partir do quão perto, quão longe estamos disso, então isso é acompanhado para e passo, o trabalho. Isso vale para todas as soluções educacionais do Instituto, desde a área mais de educação, de currículo mais formal, ou ações mais complementares, ou ações na área de tecnologia. Esse é o desenho do processo que o Instituto define, até a gente conseguir chegar, por via dos resultados consolidados, o momento da disseminação e mobilização e disseminação. Posto isso, eu queria comentar para vocês que o Instituto traz também, dentro do seu eixo de trabalho, os 4 pilares da educação para o desenvolvimento humano, advindo do relatório do Jacques Delors, da Unesco, e do Paradigma do Desenvolvimento Humano, do Amartya Sen. Esses são os referenciais com os quais o Instituto trabalha na sua proposta de soluções educacionais. Nessa dimensão, e aí vale para qualquer solução educacional, mas vale também para esse programa de educação pelo esporte. O que o Instituto procurou fazer,
quais eram aquelas competências de caráter pessoal que pudesse ser construído e ser desenvolvido a partir desta solução. Em termos de identidade, autoconhecimento, autoestima, autoconceito, autoconfiança e visão confiante do futuro. O quanto uma solução educacional pode gerar, pode promover isso. E o pressuposto para a gente era que o esporte era, sim, uma via privilegiada para desenvolvimento dessas competências. Em termos de projeto de vida, crescer, autoapropriação, autodeterminação, resiliência, e está aí outra dimensão. Também se delineia no desenho da proposta o quanto um projeto de educação pelo esporte é capaz de criar, desenvolver competências relacionais. Reconhecimento do outro, convívio, interação, também na área do interpessoal e social, também compromisso coletivo. Isso. E competências cognitivas e competências produtivas. Quando a gente faz esse mapeamento, esse desenho macro do onde a gente quer chegar, a busca era o quanto o esporte é uma via privilegiada para desenvolver essas competências humanas, essas competências inerentes ao que se espera para um cidadão do século XXI. Eu vou tratar a nossa trajetória, quer dizer, colocando esse arcabouço de avaliação e de desenvolvimento humano, eu vou tratar um pouquinho do nosso trabalho numa trajetória entre o que fizemos em avaliação e o que fizemos dentro do programa Educação pelo Esporte. Agora, o Instituto foi criado em 1994 para 95, no contexto após a morte do Ayrton Senna, e o Instituto nasce quase que junto com o programa. E não podia ser diferente. A própria vocação do Instituto, pelo seu líder esportista que era, o programa nasce junto com o Instituto. E nasce junto com o Instituto, agregando os núcleos de produção do conhecimento que as universidades traduziam e já estavam construindo. Mais um? Aí. Então, são 6 universidades parceiras que se agregam, se formam como uma comunidade de sentido para pensar um programa de educação pelo esporte que tenha a intencionalidade de desenvolver competências humanas. Essas foram as primeiras universidades, que algumas estão até aqui, algumas estão compartilhando nesse fórum muito dos aprendizagens, que, de uma certa maneira, eu sou um pouco porta-voz desse conhecimento, né? E essa comunidade de sentido foi que desenhou o programa Educação pelo Esporte. O Instituto tem como visão o desenvolvimento do potencial de crianças e jovens, e isso, o programa, desde o início, marcou também essa... Eu aproveito enquanto a tecnologia nos ajuda, para dizer o seguinte: às vezes é muito comum a gente desenvolver uma solução para fazer frente a um problema. E, na verdade, o que a gente percebe no programa de Educação pelo Esporte que o Instituto tem, o objetivo não era fazer frente a um problema, era criar uma proposição, fazer uma proposição. Nós não estávamos desenvolvendo um programa de educação pelo esporte para uma questão voltada para a área da saúde, ou a área da violência, ou a área de qualquer outra área. Nós estávamos criando um programa de educação pelo esporte pela crença que tínhamos de que o esporte era capaz de desenvolver talentos, competências, habilidades inerentes às demandas do nosso século.
Tá bom. Então, as 6 universidades parceiras que formam a comunidade de sentidos. Na sequência de 1996, quando nós começamos a trabalhar com essas universidades e construindo um desenho do que é esse projeto e uma ação do que é esse projeto, e a origem de tudo está na USP, por diversas razões, pela proximidade física, pelo fato do Ayrton ter tido uma relação muito pessoal e próxima com a equipe, mas depois outras universidades integraram o trabalho. Em 98, o Instituto, atento de que uma ação tem que gerar um resultado, lança o Manual de Avaliação de Projetos Sociais. Isso, de uma certa maneira, foi tido como um pioneirismo, porque os projetos sociais começam a ser vistos como necessariamente tendo que mostrar os resultados advindos da sua ação. E é elaborado o ideário do programa, a base conceitual que vai servir, essa base conceitual que vai servir para os indicadores avaliativos que eu vou apresentar aqui agora para vocês. A pergunta avaliativa que a gente tinha lá em 2000, começamos em 1996, após 4 anos de desenvolvimento do projeto, a pergunta avaliativa que nós tínhamos era em que medida o programa contribui para o desenvolvimento de competências, habilidades e competências necessárias para o sucesso das crianças e dos adolescentes na escola e na vida. A avaliação foi feita por 2 consultores externos. O trabalho foi todo sempre muito integrado entre as unidades executoras, que eram as universidades, e os consultores. O universo de crianças abrangido nessa avaliação foi de 3.000 crianças e adolescentes, na faixa de 7 a 15 anos. E essa amostra calculada, e que, na verdade, a amostra real ficou em 338 alunos. Tínhamos também um grupo de controle, porque toda a avaliação foi feita para identificarmos o quanto a ação intencional do esporte voltado para o desenvolvimento de competência estava chegando à sua meta desejada, né? Então, o nosso time de controle, o nosso grupo de controle, eram crianças e jovens com menos de 12 anos de atuação no projeto. Os instrumentos que foram utilizados foram uma combinação de métodos: entrevistas, questionários individuais supervisionados, observação direta com roteiro, consulta direta a documentos. Tivemos a resposta de pais, professores e educandos, e todo o trabalho foi feito numa análise triangular de busca de consistências e inconsistências nessas respostas dadas. Isso lá em 2000, né? O resultado que a gente obteve dessa avaliação do ano 2000, nesse grupo de parceiros dessas 6 universidades, é que os educandos com mais de 12 meses tiveram 3 vezes mais chances de apresentar posturas positivas diante da vida e da escola. Quer dizer, ou seja, um ano de trabalho planejado, com uma metodologia consistente, com uma intencionalidade declarada, tem um impacto 3 vezes maior do que aqueles que não tinham passado por essa abordagem. O que a gente viu naquela avaliação é que os alunos que participavam do projeto, e era um projeto no contraturno, nas universidades no contraturno, eles tinham 96% de aprovação, quando a média da aprovação das escolas originárias, de onde eles eram originários, era de 81,3%. E o abandono também. Esses alunos abandonaram menos a escola do que seus colegas naquelas mesmas escolas. Então, a ação complementar de um esporte voltado para o desenvolvimento de competências relacionais, competências sociais, competências cognitivas, competências produtivas, dá uma atitude diferenciada desse educando em relação ao seu próprio projeto escolar, seu próprio projeto de vida. Os dados que a gente tem aí são o amarelinho, a meninada que estava com menos de 1 ano no programa, e o verde, o que já tinha um tempo um pouco maior de atuação no programa. A gente vê uma variação em termos de índice de autocontrole, de autonomia, de autoconfiança e de determinação dentro das competências pessoais. Dentro das competências relacionais, a gente vê aí
coeducação, cooperação, sociabilidade, direitos e deveres. Também é evidente a variação, quer dizer, um tempo a mais já dá um impacto em algumas habilidades e competências dos jovens, crianças e jovens. Em termos de habilidades e competências cognitivas, também leitura e escrita, habilidade oral e resolução de problemas, também essa avaliação pôde constatar uma diferença que uma ação sistematizada, uma ação intencional, uma ação voltada para o desenvolvimento de competências pode provocar pela via do esporte. E as produtivas também. Trabalho em grupo, autogestão, criatividade, iniciativa. Eu acho que nessas produtivas a gente vê um impacto muito maior e a gente vê a liderança das crianças e dos jovens. Bem, e essa avaliação foi feita em 2000, 4 anos após iniciado o projeto. Na sequência, a gente começa, então, constatado que é um projeto que tem substantividade, tem resultado, estava na hora da gente começar a disseminar isso, disseminar esse conhecimento que foi produzido e que foi validado pela avaliação, e aí tem uma formação técnica da Rede de Atletas do Bem e se amplia também o número de parceiros das universidades. E a gente chega de 96 a 2011 a 12 estados, 14 universidades, 37 municípios, mais de 90 mil crianças e jovens atendidos nessa metodologia. Agora, é muito importante para nós essa avaliação, porque ele consolida não só a avaliação referenda não só a crença que nos movia originalmente, mas referenda também uma metodologia de trabalho, porque a crença ela tem que se reverberar, ela tem que se concretizar num trabalho metodológico, num trabalho educativo, num trabalho planejado. Então, o que para nós é importante, mais do que a confirmação da crença, é a confirmação de uma metodologia que caminha nessa direção, né? Até por conta desse trabalho, desse conhecimento construído, o Instituto Ayrton Senna recebe a cátedra da Unesco de Educação e Desenvolvimento Humano. Publicamos um livro de avaliação de programas, concepção e práticas, e publicamos também o livro Educação para o Desenvolvimento Humano pelo Esporte. Esse é um livro que, hoje, a gente vê que muitos gestores, educadores, desportistas, organizações buscam ter o exemplar ou explorar o exemplar, porque ele traz exatamente essa trajetória de 4 anos e essas premissas que nos movimentaram. Bem, em 2005, o Instituto realiza um congresso internacional, e o objetivo do congresso era compartilhar bases teóricas que sustentam a ideia do esporte como via privilegiada de desenvolvimento humano. Nesse seminário, vários especialistas de várias partes do mundo trouxeram seus aportes, seus trabalhos, suas pesquisas, e tem todos os anais para mostrar exatamente isso que hoje já é de domínio público para todos nós, e quais são as bases teóricas para isso. Em 2006, nós fizemos uma nova avaliação do projeto, e aí ela não estava mais restrita só ao programa de educação pelo esporte, nós estávamos querendo fazer uma avaliação também de todas as ações que a gente tem em caráter complementar, porque o Instituto tem uma ação muito voltada para a área de educação formal e para a área de educação complementar. E sempre no sentido de avaliar o quanto as ações têm impacto, geram competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas. A comparação entre esses dois grupos de crianças, também com o mesmo parâmetro, 12 anos sobre a ação do projeto e menos de 12 anos, trouxe para a gente alguns resultados que eu quero compartilhar com vocês aqui. Também instrumentos pré-testados.
Isso aqui. Isso especificamente na área dos esportes, né? As crianças com menos de 1 ano no esporte tinham um impacto nas suas competências pessoais de 66,7%. Quando ele tinha mais de 1 ano, essa margem sobe. As relacionais também, as margens sobem, as cognitivas e as produtivas. Isso significa que a gente estava mostrando que o caminho estava claro e era preciso consolidá-lo, né? Consolidá-lo e divulgá-lo, né? O impacto que a gente teve na aprovação escolar também, enquanto as crianças tiveram aprovação, as crianças e jovens, de 94,1%, a média das escolas era de 78%. Quer dizer, o que isso diz para a gente? O que diz para a gente é que a gente tem que trabalhar, sim, com as atividades, com as capacidades cognitivas das crianças e dos jovens, mas se a gente não investir em capacidades não cognitivas, a gente não vai conseguir mudar o movimento a favor dessa sociedade que o século XXI está demandando. Bem, hoje, de 2007 em diante, a gente tem um grupo menor de atuação, mas está aí colocado os índices que a gente tem de melhora, de aprovação, né? Eu queria situar o momento atual do Instituto. O projeto Educação pelo Esporte continua, agora numa parceria diferenciada com as universidades, uma parceria mais técnica, de comunidade de sentido, de consolidação de metodologias, de aprimoramento do conhecimento. E o Instituto hoje se desafia a pegar esse conhecimento e replicar em escala. A missão hoje do Instituto é construir e multiplicar conhecimentos em escala que possam gerar desenvolvimento humano. Então, nesse sentido, o projeto Educação pelo Esporte, como ele está configurado hoje, atendendo um grupo pequeno de crianças e jovens dentro das universidades, ele mostrou para a gente que é possível, sim, mas ele precisa ganhar escala. E o nosso dois grandes desafios hoje é avançar nas reflexões que todo o projeto trouxe para nós, das competências cognitivas e não cognitivas. Hoje o Instituto tem uma matriz de macrocompetências que o século XXI demanda, e nós estamos fazendo vários seminários, vários exercícios para ver como desdobrar essas macrocompetências no operacional do trabalho dentro de cada projeto. Esse é um desafio de produção de conhecimento interno muito grande, que o Instituto está ensejando, inclusive com articulação com algumas organizações nacionais e outras internacionais. E o grande desafio nosso também é pegar esse conhecimento para traduzir em escala só pela via escolar. Como chegar a todos os alunos? Como fazer com que todas as crianças e jovens possam se beneficiar de uma ação de educação esportiva, de esportes, possa gerar esse tipo de qualificação de competências, desenvolvimento de competências. Hoje, o nosso desenho interno é pensar esse conhecimento dentro da dimensão curricular da educação física, e não se trata de traduzir um documento de lá para cá, mas de criar uma nova cultura de trabalho, de forma que mais meninos, mais jovens, mais crianças possam se beneficiar desse conhecimento. Esse é nossos dois grandes desafios. E a gente diria que a frase que nos move em relação à avaliação é que, muito mais do que comprovações, o que se busca com uma avaliação é a consolidação de uma cultura de reflexão permanente e sistemática sobre os conceitos e as práticas adotados para o desenvolvimento de potenciais humanos. Quer dizer, para nós, a prática da avaliação é o próprio pulsar do aprimoramento, é o próprio pulsar do fazer mais, do acrescentar, do construir. Então, mais do que ter respostas prontas, a gente tem perguntas,
E as perguntas agora são perguntas: quais são as competências que hoje o século XXI está demandando para nós, e como é que a gente chega a um universo maior de crianças e jovens com uma proposta que foi possível mostrar o impacto dela na vida dessas crianças e desses jovens. Obrigada. Muito obrigada, Nilceia, pela sua apresentação. Acho que foi muito rico ver tanto o que vocês já conseguiram alcançar em termos de avaliação, de dados, e os desafios que vocês estão propondo a vocês mesmos. Então, acho que as competências para o século XXI, acho que todas as organizações que trabalham agora com o esporte para o desenvolvimento estão buscando definir isso. E o Instituto Ayrton Senna tem um papel muito importante, né, como líder, uma das organizações líderes, né, pelo tamanho, pela capacidade de atendimento, de capilarização que tem. Então, é muito bom saber que tem uma organização do peso do Instituto Ayrton Senna trabalhando com isso, né, junto com seus parceiros também, várias outras organizações que estão nessa frente. Então, muito obrigada. Agora, nós vamos ouvir a fala da Rejane Pena Rodrigues. Ela é autoridade pública olímpica. Ela é professora mestre em Educação Física, com ênfase em estudo do lazer, e gestora na área. É superintendente na Diretoria de Operações e Serviços da APO, Autoridade Pública Olímpica, no Rio de Janeiro. Ela ocupou o cargo de secretária nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer do Ministério do Esporte. Então, com a palavra, Rejane, nós temos 20 minutos de apresentação. Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que eu participo dessa mesa e de todo o evento, porque é um evento que traz muitos novos conceitos em termos de movimentação, em termos de esporte e lazer, no momento também que o Brasil precisa muito fazer essa reflexão, em função de que a pauta do dia hoje, até internacional, são os mega-eventos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, e como é que a população brasileira está se envolvendo nisso. Na verdade, pessoal, eu vou começar explicando o que é a Autoridade Pública Olímpica, porque muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar dessa instituição, que não é uma instituição, é um órgão. Quando o Brasil recebeu, né, a confirmação de ser a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, nos contratos assinados, existia a previsão da criação de um consórcio interfederativo que integrasse o município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e governo federal, para dar as garantias, fazer a entrega das garantias que o governo havia dado, né, que o país tinha dado para a realização dos Jogos aqui. Então, nós somos atualmente um órgão de gestão, né, dessa integração, de aproximação das várias interfaces que estão sendo feitas em todas as áreas, que vão desde a energia até a segurança, né, pública, e sempre em correspondência com o comitê organizador local, que se chama o LOCOG, o Rio 2016, né? E é um grande desafio colocado e que, inclusive, nós também precisamos uma parceria grande com a sociedade civil no quesito, um dos que eu considero importantíssimo, que é o legado educacional. Então, nesse sentido, eu não sou uma especialista em avaliação de resultados, mas eu vim aqui em busca de saber, né, conhecer as experiências exitosas nesse quesito e também aproximar essas instituições da APO e, enfim, desse desafio que nos foi colocado de deixar um legado positivo, porque, no meu entendimento, o legado sempre fica, nem sempre são positivos, depende muito do planejamento que foi feito. Então, assim, a Autoridade Pública Olímpica está aqui mais como um órgão interessado nas discussões e participante desse novo movimento, né, do MOVE, não é, e aqui achamos que vai dar uma diretriz interessante para que nos foi colocado. Eu escolhi essa frase para começar, que foi retirada do livro Avaliação de Políticas e Políticas de Avaliação, de dois colegas que eu quero muito bem, que é o Helder Isayama e a Meile Linhares, que fizeram as questões para o esporte e lazer uma avaliação.
Então, como fenômeno do mundo moderno, o esporte e o lazer passaram a fazer parte da vida das cidades, na medida que compõem projetos de urbanização típicos das sociedades industrializadas e de massa. São produções desse contexto, contribuindo ao mesmo tempo para produzir uma nova ordem cultural, novas identidades e costumes para as cidades e seus cidadãos. A minha experiência como gestora iniciou em Porto Alegre, em 1993, com a criação da Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer. Então, esse foco local, esse território, cidade, é uma coisa que me chama muita atenção. Então, por isso, mesmo passando pelo governo federal e agora por uma autoridade pública olímpica, eu não posso deixar nunca de pensar qual é a origem e o território onde acontece qualquer política pública. Então, o diferencial também na minha fala aqui, e aí eu me lembro Rubem Alves, que gostava muito de contar histórias, então talvez eu me preocupe em contar um pouco dessa história de vida, não é, em relação a chegar na questão da avaliação, que às vezes as imagens e a sintonia que se estabelece, principalmente com os gestores públicos aqui presentes, se torna mais fácil o entendimento. Então, em 1993, existia no Rio Grande do Sul, eu não vou falar pelo Brasil, mas acho que acompanha o movimento nacional, existiam muito poucos órgãos públicos no nível municipal responsáveis pelo esporte e pelo lazer. Existiam os conselhos municipais de esporte, que eram aqueles que preparavam equipes para representar em jogos intermunicipais, e não havia uma política para a recreação, para o lazer. No caso de Porto Alegre, até como foi um dos berços da recreação da América Latina, a gente já tinha trabalhos em praças e parques que trazia, né, o mini basquete para a praça, surgiu lá o movimento, as praças com professores de educação física dando aula em praça. Então, tinha um histórico, mas não era a realidade das demais cidades. E mesmo vinculado, então, à educação, e aí eu quero dizer assim que mesmo a Secretaria de Esporte ela sempre teve esse foco educacional, a estrutura, vamos dizer, da escola em si, ela é muito absorvente e acaba deixando pouco espaço para a discussão e a priorização das políticas fora da escola. Então, naquela época, 93, era essa a realidade. Então, quiçá nós termos pessoas da área trabalhando, porque, além de não ter o órgão, quem era responsável, geralmente, era alguma pessoa mais no nível do político, partidário, da prefeitura que teve o seu partido elegeu, e aí algum vereador que gosta do futebol de várzea. Então, assim, a política ela não era uma política consolidada, não existia uma reflexão sobre as possibilidades de esporte e lazer sociais. Aí eu chamo bem a atenção que existe, historicamente, instituições que já faziam isso muito bem feito. O próprio SESC e o SESI são exemplos disso. Então, assim, não é que não existisse no Brasil isso. Existia não como uma política pública institucionalizada. Então, se nós não tínhamos sequer uma política pública institucionalizada, como é que nós vamos pensar em monitorar, acompanhar, avaliar as ações dessa política? Então, eu quero dizer que nessas últimas, quase 20 anos que eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido. E muito se aprendeu, então, com essas instituições, do terceiro setor, que já tinham isso aí bem estruturado. Então, fazendo esse chamamento, eu gostaria de... Vamos ver se eu me entendo com isso aqui. Consegui. Quais são os itens que chamam a atenção nossa na questão da avaliação? É que a investigação científica, ou mesmo a investigação de pesquisa, ela, na área do esporte e lazer, então, é muito recente, e essas investigações são feitas, dependendo da abordagem, ela produz resultados diferentes. E, como não tinha indicadores para a política pública, mesmo no nível nacional, a Débora está aqui, participou conosco lá no Ministério, sabe disso, era muito difícil saber se a política era efetiva ou não, se ela existia, de fato, como uma política realmente brasileira, ou se era uma política focada em alguns... Porque, como todos vocês sabem, o esporte e o lazer são um direito do cidadão, mas não é bem um dever do Estado, ou seja, não há uma verba, e há uma luta que, inclusive, os atletas fizeram, junto com os governos municipais e o próprio Ministério do Esporte, de tornar o esporte e o lazer uma questão de Estado, onde, assim como a saúde e a educação, houvesse
uma verba destinada nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, para aplicação direta no esporte e no lazer. Mas ainda há uma vontade política de muitos, muitos estados e municípios têm feito essa luta, chegar a um bom resultado, mas ainda não está, de fato, nem com a criação do Sistema Nacional de Esportes, isso aí, de fato, implementado. Então, nós não tínhamos pesquisas nacionais e também tínhamos uma sensibilidade, e aí eu vou colocar principalmente uma experiência que a gente vivenciou. Mas antes da experiência, eu vou terminar esse slide, senão eu vou me perder nas minhas histórias. Então, assim, qual era a diferença de uma política, avaliação de um processo participativo? Porque a gente tem que envolver todos os entes. E, no caso de uma política pública nacional, teria que envolver docentes, discentes, gestores, população, para construir esses elementos que seriam pesquisados depois. Nós não podíamos, assim, enquanto governo, dizer, olha, eu quero saber isso, aquilo, aquele outro. Isso aí o BGE faz, isso aí quantitativamente qualquer um pode fazer. Agora, que respondesse, assim como a própria inicial colocou, se está sendo atendidas as metas e os objetivos do programa, é o diferencial. Mas como é que a gente sabia isso? Não sabia, mais ou menos assim, construído de forma sistemática, o que seria analisado. Então, a gente teve uma importante participação no Ministério do Esporte. Nós tínhamos a Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, e dentro dessa secretaria tinha a Diretoria de Ciência e Tecnologia. E essa Diretoria de Ciência e Tecnologia fomentava pesquisas nas áreas do esporte, lazer recreativo e participativo. Então, não tem nada a ver com o esporte de rendimento, nem com o educacional. É a área, que a própria Constituição coloca do esporte recreativo. E aí nós tivemos envolvimento de mais de 60 universidades nos diversos tipos de pesquisa, que vão desde gênero, etnias, nós trabalhamos muito com os indígenas, quilombolas, políticas públicas. Aí chegamos na famosa avaliação de políticas públicas. E, às vezes, os governos têm muito receio de se autoanalisarem, né? E também não é bom mesmo, porque, às vezes, as respostas são muito tendenciosas. Então, o que nós fizemos? A gente tem um edital para fomentar essas pesquisas, e esse edital, quem seleciona as propostas são pessoas de fora da secretaria, era a FINEP, era o SESI Nacional, tinha uma representação, enfim, eram vários órgãos. Professores universitários que não estavam concorrendo, nem eles, nem suas instituições. Então, era uma coisa bem, vamos dizer, não era tendenciosa, pelo menos a gente achava. E aí, das propostas que nós recebemos, que foi aprovada, foi a de pesquisar 2 programas do Ministério do Esporte, que era o Programa Segundo Tempo e o Programa Esporte e Lazer da Cidade, que era da nossa secretaria. A gente ficou feliz por um lado e preocupado pelo outro, né? Porque, na verdade, o Brasil tem uma diferença regional muito grande. Um programa que se estabelece num determinado território, ele dá resultado completamente diferente de outro. E aí foi uma ajuda muito substantiva que nós recebemos da PUC Minas, que realizou para nós, então, uma pesquisa que depois resultou nesse livro, que talvez vocês já conheçam, que é Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Programas de Esporte e Lazer da Cidade, Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. Fizeram uma pesquisa de quase 2 anos, e, no caso do programa PEL, que é o Esporte e Lazer da Cidade, foram 756 entrevistas com beneficiados do programa. E dessa amostra, 86,2% eram dos respondentes eram os próprios usuários do programa, e, no caso de algumas crianças menores, eram os seus responsáveis. Então, a caracterização dos beneficiários foi dos 5 a 60 anos ou mais, não é? Que eram os nossos diversos grupos de participação. E aí foram feitas diversas perguntas, foi interessante para a gente conhecer quem eram essas pessoas que utilizavam o programa, desde a escolaridade dos beneficiários, renda familiar, existência e utilização de equipamentos de lazer e esporte, onde estava o programa, identificação e existência
de participação, o tempo de participação no programa, quais as atividades que se identificavam os beneficiados, que iam uma gama enorme, desde o futebol, capoeira, hidroginástica, e até cursos, né, que não eram da área do esporte, mas eram do lazer. Enfim, isso aqui trouxe para a política, né, do Ministério, da nossa política lá, um desenho, então, do que, de fato, a gente estava fazendo. E os elementos que trouxeram nos propiciaram fazer algumas alterações de rota, ou, o que nos alegrou mais ainda, a confirmação do que nós tínhamos, né, trabalhado, planejado para, né, ser o mote do programa, foi, de fato, entendido e aceito. Então, esse slide assim, me chama a atenção para a discussão de ontem, que a gente participou de tarde, assistindo o Anderson, porque ele fala assim: a avaliação é um processo orientado a determinar sistemática e objetivamente a pertinência, né, a eficácia, que é a capacidade de produzir os resultados esperados, a eficiência, a capacidade de usar os recursos e insumos adequadamente, e a efetividade, que é a capacidade de gerar impacto, ou seja, produzir diferença positiva num dado contexto de forma permanente, de todas as atividades desenvolvidas à luz dos seus objetivos, no caso nosso, o lazer e o esporte. E eu peguei essa definição aí por ser a que a ONU, né, também trabalha. Mas aí eu achei interessante, porque o professor Andres, ontem, comentava que tinha uma preocupação grande, e se questionava um pouco, se é que eu entendi da maneira certa, que, quando vai se buscar o acesso às verbas para financiamento de esporte e lazer, se a maneira de apresentar o projeto e, né, o próprio marketing do projeto, ele vai fazer diferença na aprovação ou não do teu projeto. E que isso, de certa maneira, poderia estar, vamos dizer, trazendo para a questão de editais e financiamentos a mesma desigualdade existente na própria sociedade, onde quem tem recursos maiores de profissionais da área do marketing e da apresentação de resultados vai se dar melhor na busca desse financiamento. Mas é isso, eu sempre fico pensando o que eu ouço, mas, por outro lado, também a gente pensa em soluções. E o que nós vimos em 2 momentos lá no Ministério do Esporte? Que a educação também, para quem faz programas, ela é importante. Então, nós, com os Jogos dos Povos Indígenas, nós tínhamos muita dificuldade, porque, pela cultura dos indígenas, eles não são de escrever. Hoje em dia estão evoluindo bastante, já tem indígena advogado, indígena, né, professor, mas nós não queríamos pegar o projeto deles e sistematizar para eles receberem a verba, porque isso iria descaracterizar, né, o próprio projeto. Em segundo lugar, nós queríamos que eles, de fato, aprendessem. E com a história da burocracia, eles resistiam muito, porque eles queriam assim, que nós entendêssemos que eles eram diferentes. E aí eu me lembro que eu fui conversando com o Terena dizia assim: Rejane, tu tem que entender que nós somos indígenas, somos diferentes, está tudo aqui. E eu disse: Terena, tu tem que entender que o dinheiro é dos não indígenas e está todo nos papéis. Tu faz esse projeto, não faz. Então, o que nós fizemos? A gente pegou alguns professores da própria secretaria e colocou ao lado do Comitê Intertribal para começar a criar o projeto. Então, nós não fizemos o projeto para eles, mas a gente apresentou. Depois, com relação a propostas de emendas parlamentares, a gente também fez isso. Apresentou um manual de como preencher uma emenda que levasse não só a construção de infraestrutura, mas a manutenção de projetos sociais como o esporte e lazer da cidade. E aí, esse manual, a gente ia, explicava como é que era. Então, assim, para mim, anda tudo muito junto, a educação, o monitoramento, o acompanhamento, a avaliação, a reflexão, a teoria, a prática. Então, da nossa parte, para finalizar, porque ela já me apontou os minutos, e eu, quando não sigo as minhas lâminas, eu começo a contar a história, eu acabo me perdendo, eu deixo assim, penso nesses desafios, né? Que a gente precisa, de fato, de pesquisas que contribuam para o crescimento do país, sejam elas de pesquisas acadêmicas ou pesquisas, né, feitas por outras instituições,
que a gente aproveite para esse desenvolvimento as oportunidades gestadas pelos grandes eventos esportivos, que a gente mobilize a participação de todos, que faça uma leitura dos limites e alternativas de superação, porque tem limite nos programas, tem limite no planejamento, tem limite no monitoramento, na avaliação, mas, se a gente identificar esses limites, a gente provavelmente vai ter alternativas de superação. E que a gente consiga, então, contribuir nessa causa que eu milito há quase 30 anos, na difusão das conquistas e benefícios do esporte e do lazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Rejane. Eu acho que, pelo menos para mim, foi muito interessante em 2 aspectos a sua apresentação. Primeiro, saber que existe uma autoridade pública olímpica que está realmente buscando ver. Acho que a expectativa de todos é que os Jogos realmente tragam muitos resultados positivos. Eu achei muito interessante que legado, como você disse, legados com certeza ficarão, e agora o trabalho é que ele seja positivo. Então, acho que foi muito bom esse conhecimento, e também toda a questão da avaliação do programa Segundo Tempo, né, do Ministério, que a gente sabe que tem um impacto e uma importância muito grande nacionalmente. Então, foi realmente muito interessante ouvir a sua contribuição para isso. Agora, bom, antes de eu apresentar o nosso próximo palestrante, eu queria falar que quem tiver perguntas já para as 2 primeiras palestrantes já podem mandar. A gente tem umas pessoas do lado aqui do SESC que poderão recolher essas perguntas. Então, por favor, quem tiver, levantem as mãos. Tem no bloquinho de vocês, no final, tem um formuláriozinho que vocês podem preencher com as perguntas, que elas já vão recolhendo e trazendo aqui para mim. Tá? E, bom, agora o nosso último palestrante, last but not least, é o Damien Hatton. Ele é da Augment Social Technologies, do Reino Unido. Ele é médico, empreendedor social. Fundou e dirigiu por 10 anos uma das instituições de desenvolvimento pelo esporte, bem como outras empresas sociais, incluindo a Augment Social Technologies e Co-Create. Possui um extenso currículo acadêmico e, como médico, acumulou grande experiência em saúde pública. Combinou o conhecimento e a experiência para desenvolver o InFocus, solução de monitoramento e avaliação, atualmente adotada por organizações do setor social, que necessitam uma solução simples para medir e avaliar o seu impacto social. Então, vamos ouvir agora o Damien Hatton. Obrigado, vocês podem me ouvir? Foi uma ótima introdução. Então, muito obrigado pelo convite nesse ótimo evento. É muito bom ouvir dos meus colegas do painel, que tem vários projetos. Eu peço desculpas por não falar português e sei que eu tenho 20 minutos até o almoço. Então, vou tentar não me estender muito. Vou tentar ser sucinto. Então, o que vou falar ao longo dos próximos 15 minutos trata sobre o motivo de nós termos esses projetos, a parceria por trás desses projetos e alguns dos desafios e observações ao longo do curso da implementação desses projetos em vários continentes, em todo o mundo. E também vou falar um pouco sobre o InFocus, só algumas experiências que tive. Então, inicialmente, por que estamos fazendo esse projeto? Nós ouvimos nos últimos dias que a medição de impactos nessas áreas de esportes e desenvolvimento ou esportes para todos é um componente crucial para seguir adiante. Tivemos uma conversa durante muitos anos nesse setor, se chamarmos isso de um setor, sobre quão bem ou mal o esporte está. Isso faz um pouco de diferença, sim. Se é bom ou ruim em criar mudanças na vida das pessoas. E temos que
continuar essa conversa para atingir resultados. Eu acho que isso é muito categórico agora. A medição de resultados e o trabalho com os resultados é crucial se o trabalho feito no dia a dia deve seguir adiante no futuro. Estamos em um mundo que tem responsabilidade e tudo que é gasto tem que ser gasto com responsabilidade. Esse é um dos direcionadores na parceria do InFocus, que consiste de 3 organizações. A Acumen, que é a organização fundada por mim há 6 anos atrás, e a Laureus for Good Foundation, vocês ouviram dela ontem, e Street Football World, um dos organizadores desse evento. E esse é um pouco do aspecto global dessa parceria ao longo dos últimos 12 meses. Eu estou falando um pouco do histórico dessas parcerias, mas o que essas organizações se deram conta é que a necessidade de dar apoio às organizações não governamentais para fazer o trabalho de monitoramento e avaliação de impacto mais acessível, para que as pessoas possam implementar as ferramentas corretas no momento correto, para que as dependências que o Laureus tem para compreender como seus investimentos estão sendo feitos, e do mesmo modo para o Street Football World, como os seus investimentos estão ajudando, é crucial dar poder às organizações com as ferramentas corretas. Portanto, onde estamos no momento, nesse projeto, ele começou em 2008 e com uma fase de pesquisa e desenvolvimento para explorar as barreiras e desafios encontrados pelas organizações e tentar ter mais responsabilidade com relação aos resultados. Esse foi um trabalho financiado pela FIFA, como parte do movimento FIFA for Hope, e os resultados foram levados adiante para o desenvolvimento de vários recursos, tecnologias para dar suporte às organizações. A implementação começou em 2010 com um programa chamado Street Lead, uma organização que trabalha com pessoas com deficiências para mudar suas vidas. E a partir de 2011, nós estendemos essas ferramentas para outros projetos na Índia, África, nos Estados Unidos, e predominantemente os Street Football World eram beneficiários do Laureus. Isso nos traz ao momento em que estamos e continuamos aprendendo dessas experiências nesses projetos e estendendo os recursos e ferramentas a outras organizações, com um foco especial agora na América do Sul e especialmente no Brasil. Então, ao longo desse período de tempo do qual falamos, houveram lições e aprendizagens que achamos importante revelar e que tende a ter mais responsabilidade para medir os resultados e medir o impacto de seus investimentos, enquanto que o financiamento de fundações é menos necessário essa medição. Isso faz diferença se os impactos estão sendo medidos ou não. E está muito claro que há pelo menos 25% das
instituições de caridade não fazem medir, mas 70% fazem essa medição, então não é uma notícia totalmente ruim. A maioria dos projetos que trabalhamos vão mostrar que o motivo de não medir, não fazer essa medição, é o custo envolvido nesse trabalho. Então, certamente, os financiadores darem a oportunidade para essas instituições é crítico para que os beneficiários consigam fazer isso, pois exige um investimento, é uma área que exige muito investimento. Há também a distinção e as dependências entre essas três coisas que não encontramos. Entre o monitoramento, que é a coleção, a coleta de informações feito pelo staff interno de uma organização que usa os indicadores para observar o progresso em direção aos seus objetivos, e a avaliação, que é o julgamento principal feito a partir dessas informações. Então, as pesquisas que são para uma compreensão mais ampla em todo o cenário. E esses termos são usados nessas instituições de caridade. E é importante que saibamos o que estamos lidando nesse momento. E o que descobrimos é que o que falta para possibilitar que essas três coisas funcionem bem é que, em primeiro, as instituições de caridade têm que ter práticas de monitoramento em suas organizações e as ferramentas para que seu pessoal entenda por que estão coletando informações e como usar essas informações para medir o progresso em relação ao objetivo que estabeleceram em uma base anual. Alguns dos motivos pelo que isso não acontece é que essa área tem sido liderada por pesquisadores que vêm do outro lado do espectro, que é a pesquisa. E muitas experiências de organizações e pesquisadores estão chegando, não deixam a capacidade, não dão capacidade às organizações de continuar esse trabalho no longo prazo. Então, nós nos concentramos nesse serviço para dar suporte às organizações para monitorar as capacidades e nos concentramos no pessoal interno e nos processos ao redor deles. E alinhado a isso, notamos que há uma falta de programas teóricos. Muitas organizações não se articulam muito bem no que desejam alcançar, de um modo que seja bem documentado ou bem descrito, ser capaz de ter uma estrutura. Então, há uma falta de monitoramento e avaliação de especialistas nisso. As pessoas têm que saber por que estão fazendo isso, qual o propósito disso e ter as ferramentas para fazê-lo. Muitos dados são coletados, mas não necessariamente estão sendo usados. As organizações tendem a coletar dados em massa, mas não fazem muitas coisas com esses dados em termos de transformá-los em aprendizagem. Não duplicar esforços e não começar do zero, sem levar em consideração o que uma organização já tem à disposição. Muitas organizações têm medo de entrar nesse programa
pelo medo de ter uma duplicação dos esforços, e a necessidade de compartilhar o conhecimento e para que as organizações trabalhem juntos. Essa é uma coleção de pensamentos, de ideias em termos do cenário atual dentro do monitoramento e avaliação em projetos para spots. Vou passar esses slides e vou falar um pouco mais sobre a solução em resposta a esses desafios. A InFocus consiste de treinamento e suporte e software e tecnologia para ajudar com a gestão desses dados. Muitas organizações usam planilhas e pode se tornar muito complicado ao longo do tempo. Também um componente importante da resposta a essas necessidades tem sido olhar, desenvolver padrões de qualidade. Então, nós identificamos 8 áreas que são interrelacionadas ao monitoramento e avaliação, para que elas possa haver consistência em como as organizações abordam essa questão de medir o seu próprio impacto. Eu vou entrar só um desses standards para que vocês entendam esses standards. A teoria de mudança, basicamente, é uma organização que tenta entender qual é a teoria que está por trás de como uma mudança ocorre naquela organização, seja através de atingir objetivos sociais, crimes ou diversos elementos, como as atividades de uma organização criam uma mudança. Qual é a trajetória de mudança que uma organização espera? Dentro dessa área específica, temos identificado 6 padrões, 6 ótimos critérios que compõem uma grande forma de mudança. E essa referência cruzada começou e nós seguimos para validar os padrões para essa área particular de monitoramento e avaliação. Da mesma forma, o monitoramento, o alinhamento do monitoramento, estamos tentando criar esse alinhamento entre a teoria e a prática. Os indicadores, os tipos de indicadores e os padrões que devemos atingir. A coleta de dados e como os dados são trazidos para a organização e o treinamento necessário para coletar essa informação. Como gerir bem essas informações para que os informes possam ser produzidos no momento correto durante todo o ano. Como que essa informação, então, pode ser canalizada dentro para que tenhamos uma melhora da organização e podamos aprender com todo tipo de monitoramento e avaliação. As motivações podem começar através de fundos, o que é de fato que nós vivenciamos. Os grandes benefícios vão vir para a organização através de aprendizado, informes, relatórios e responsabilidade e a coordenação dos esforços de monitoramento e coordenação. Então, muitas vezes acontecem quando existe um novo financiador, existe todo um processo para gerenciar as mudanças e as exigências dessas mudanças. Como damos acesso aos serviços também é uma coisa muito importante em termos de como tratar desses desafios que uma organização tem que enfrentar, entender como as organizações começam. Nós usamos ferramentas de avaliação e monitoramento para avaliar o status corrente, para que tenhamos uma visão geral de onde
o apoio é melhor implementado. Então, nós não duplicamos os esforços, mas nós sabemos exatamente onde está a organização. Isso leva naturalmente a um processo de implementação para apoiar a organização através do processo de colocar em lugar todas as ferramentas necessárias, e isso se divide em treinamento e suporte. Uma é de 1 para 1, suporte às organizações, e o outro é treinamento baseado na internet, que leva 10 semanas. Isso são maneiras fáceis e baratas para levar as organizações a ter um desenvolvimento. Nós utilizamos essa maneira que é bastante barata para levantar ou melhorar os padrões. E depois um suporte e apoio contínuo. Isso é um processo que existe durante a implementação. Esse é um processo que nós levamos às organizações e finalmente, uma rápida visão sobre as ferramentas, recursos envolvidas dentro da InFocus. Isso talvez pareça muito complicado, mas aqui é simplesmente um exemplo de uma teoria da mudança. Na verdade, é um roadmap mais realista sobre como as mudanças ocorrem dentro de uma organização. Algumas pessoas olham para isso e ficam horrorizadas, porque parece muito complicado. Infelizmente, o desenvolvimento e a mudança social é muito complicado e há muitos fatores envolvidos. Então, chegar a uma visão realista de como as mudanças acontecem desde baixo e ter um consenso sobre isso é um ponto de início muito importante dentro da organização. Assim, nós podemos criar uma boa estratégia para ser implementada e utilizar os recursos de boa maneira dentro da organização. Por outro lado, dentro da perspectiva do monitoramento e avaliação, se torna como uma estrutura para saber quais são as coisas importantes que devem ser medidas e diferencia as coisas importantes e não dentro da coleta de dados. Isso também é uma coisa muito importante. Há outros recursos e ferramentas que também são resultados desses tipos de exercício. Aqui eu simplesmente mostrei o tipo de software que utilizamos com várias funcionalidades diferentes que são capazes de armazenar as informações dos participantes, programas e sessões, pesquisas, tudo isso armazenado e também consolidar as informações. O esforço que estamos tentando fazer é tentar resumir tudo isso a ferramentas bastante simples, ferramentas visuais e muito simples para as organizações e tentar tirar um pouco desse ministério com relação ao monitoramento e avaliação para que uma organização possa funcionar mais facilmente. E, finalmente, esse último slide mostra as curvas de aprendizado, o que as organizações fazem com essas informações, além de fazer os relatórios aos doadores. E aqui é muito importante como as organizações utilizam esses dados, aprender e melhorar e, assim, explorar ideias de como melhorar os seus projetos. Talvez esses sejam os melhores benefícios que podemos esperar desse trabalho. A minha única palavra de português durante toda a apresentação é muito obrigado por ter me escutado. Muitíssimo obrigado, Damien, por essa excelente apresentação. Foi ótimo ver que temos uma ferramenta que pode nos ajudar com o monitoramento e avaliação e desmistificá-lo e simplificar todo o nosso trabalho. Nem todos têm uma ideia geral de que significa monitoramento e avaliação. Então, muitíssimo obrigado por ter nos apresentado essas ferramentas de monitoramento e avaliação. Com isso, nós terminamos a nossa terceira palestra e vamos dar início à parte de perguntas. Eu acho que, falando a minha percepção, foi super rico termos
as 3 apresentações, que se complementaram muito bem. E acho que a gente tem muita coisa interessante para ouvir. Quem tiver perguntas para a última palestra, né, que foi apresentada, e para as outras também, por favor, podem continuar mandando. Tá? A gente ainda tem alguns minutos aqui. Vamos usá-los bem. Eu vou começar com uma pergunta que foi direcionada para... Na verdade, são duas perguntas que foram direcionadas para a Nilceia. Mas, obviamente, os outros também podem ficar à vontade para contribuir também. Uma veio sem nome, mas a pergunta é: o esporte sozinho não é capaz de gerar tantas mudanças nas crianças. O papel do educador também é muito importante. Vocês avaliam a atuação dos educadores? Que resultados vocês têm sobre os educadores? A outra pergunta também busca trabalhar com essa questão dos educadores. Quem fez a pergunta foram os educadores da ONG Social Bom Jesus. E eles perguntam: como criar estratégias de avaliação para a valorização dos profissionais no terceiro setor, considerando os aspectos de metodologia e pisos salariais? E, uma vez que se avalia e se tem os resultados dessas avaliações, o que podemos fazer para obtermos melhores resultados em projetos esportivos? Então, a questão da avaliação dos educadores. Olha, essa pergunta é tão feliz para mim, porque a gente faz um improviso aqui e acaba não pegando o improviso todo, e essa pergunta me oportuniza dizer para vocês que no Programa de Educação pelo Esporte, a gente tinha, uma das metas era conduzir os alunos, oportunizar aos alunos desenvolver seu potencial como pessoas, como cidadãos, e tínhamos também como meta contribuir para a formação de um educador que visse o esporte, que atuasse no esporte por essa via de desenvolvimento humano. As avaliações que a gente fez, e que eu apresentei os resultados aqui, mas eu poderia dizer, no paralelo, o conjunto de um corpo de profissionais que hoje configura já um núcleo muito forte de pensamento nessa direção. Eu podia dizer para vocês que a gente tem um cardápio enorme de teses, de mestrado, de publicações de conclusão de curso, de profissionais que estavam lá como estagiários ou como professores no projeto e que foram desenvolvendo, se aprimorando, pesquisando, e que hoje contribuem muito com o pensamento, com esse conhecimento que o programa começou. Então, as mudanças que a gente vê no profissional também, eles são muito grandes, porque se aprende fazendo, se aprende a partir de um ideal, se aprende testando, indo e voltando, e consolidando crenças e consolidando práticas. Então, o trabalho que a gente fez mostra hoje um corpo grande de profissionais que, nas universidades com que a gente trabalha, tem referências para esse tipo de trabalho. Muitos dos estagiários que começaram no programa como estagiários, hoje são mestres, doutores, e estão atuando a partir dessa provocação original de como fazer do esporte uma via de desenvolvimento humano. Isso para nós é muito importante. E na área de educação, qualquer ação nossa pressupõe criar uma comunidade de sentido. A solução, ela não é abstrata, ela não é solta, ela não é um ideário que se evapora, ela é alguma coisa que tem que caminhar junto com as pessoas. Então, qualquer ação proposta, ou qualquer ideia que precisa ser viabilizada, ela só vai ser viabilizada no conjunto do compartilhamento com os profissionais diretamente envolvidos. Isso foi assim no programa de esportes, isso certamente será assim nas discussões que estamos tentando ensejar para isso chegar no chão da escola. Obrigada, Nilceia. Agora, a próxima pergunta, ela é direcionada para você também, mas eu quero ampliá-la e incluir a Regiane, também pedir a colaboração. Quem fez a pergunta foi a Viviane Petrati, da Faculdade Morumbi Sul.
Ela pergunta como o Instituto Ayrton Senna se posiciona frente às Olimpíadas e à Copa do Mundo, se há alguma ação prevista. E eu queria estender essa pergunta para a Regiane, como as organizações que trabalham com projetos de esporte educacional em geral podem se posicionar com relação aos Jogos Olímpicos especificamente, né, que você está trabalhando mais diretamente, se há algum mecanismo mais específico de relacionamento, especialmente com relação à contribuição educativa, né, do esporte educacional, do esporte não de rendimento, digamos assim. Posso começar? Passo para eu nem sei, acho que uma das lâminas últimas aqui estava dizendo que o Instituto está integrando o movimento dos atletas pela cidadania para a criação de um legado dos grandes eventos. E o Instituto, ao aceitar participar deste movimento, é exatamente para discutir e contribuir com o quanto os grandes eventos podem trazer ou devem trazer para uma cultura esportiva, do movimento, e uma cultura que favoreça esse desenvolvimento do potencial das crianças e dos jovens. Então, nós estamos nesse movimento a favor, capitaneado pelos atletas, pela cidadania. Obrigada. Eu vou aproveitar esse momento da fala para abordar também o assunto anterior, que era da formação dos educadores. Tem 2 programas sociais do Ministério do Esporte. Um é o programa Esporte e Lazer da Cidade e o outro é o programa Segundo Tempo. Eu estou mais autorizada a falar sobre o programa Esporte e Lazer da Cidade, que era vinculado à secretaria do qual eu era responsável. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do conteúdo, porque um dos nossos objetivos do programa era sensibilizar os gestores públicos, no caso das cidades, nos municípios, da importância do esporte e do lazer, enquanto um investimento mesmo. E, ao mesmo tempo, levar conteúdos das práticas corporais, do lazer, da atividade física, do esporte, para as comunidades mais distantes e que, às vezes, você sabe, por exemplo, no caso da Amazonas mesmo, deve ter 1 ou 2 faculdades de educação física, às vezes, uma cidade para outra é 3, 4 dias de barco. Então, que a gente tivesse esses programas mais locais e formar os agentes sociais de esporte e lazer na localidade para que eles pudessem dar continuidade. Mas, então, para trabalhar nesta formação dos agentes, a gente tem uma preocupação muito grande, porque não adiantava se subsidiar só com conteúdo acadêmico, porque ele não fala, muitas vezes, da realidade local. E nem tão pouco a gente pode fazer mais do mesmo com aquela pessoa que sempre fez atividade, o futebol de várzea para as crianças, mas aí tratado de uma maneira muito competitiva, excludente. Então, o grande desafio do projeto foi, de fato, reunir a teoria com a prática. E nós chegamos depois no nível que eu acho que é bem razoável, que foi via a Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Educação Física e do curso de lazer que tem lá, fazer uma seleção de formadores para os agentes que tivessem dentro do seu currículo experiências no cotidiano de comunidades, enfim, e não somente do esporte escolar e nem a formação acadêmica. Então, hoje eu acho que isso é um sucesso, porque garante a permanência daquilo que foi conquistado, e depois eu também comungo da avaliação dos formadores. E aí a universidade também nos auxiliou a partir do momento que nós começamos a monitorar e avaliar os formadores dos agentes. Então, esse é um trabalho, isso é longo prazo, gente. Isso levou 3, 4, 5 anos. Então, toda política pública ela é muito diferente, o tempo de execução, de uma política privada e focada. Então, e com relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu quero dizer para vocês o óbvio. Tem as pessoas contra os Jogos, a favor, mas a verdade é que o tema é muito sedutor. E para os que são mais próximos, todo mundo quer se envolver nos Jogos, né? Desde da participação efetiva trabalhando no comitê local, lá Rio 2016, ou na PO, ou fazendo pesquisa a respeito do tema, e etc. Então, eu posso falar do que nós estamos pensando, porque não está ainda executado. Assim, todos os temas dos Jogos Olímpicos
que é a Autoridade Pública Olímpica, que compõe o município, o Estado, o governo federal, eles têm feito grupos de trabalho. E, nesses grupos de trabalho, às vezes, existem os subtemas. Então, por exemplo, o grupo de trabalho da segurança. Segurança envolve muitos itens e muitas diferenças. Então, tem o tema segurança e depois tem os subtemas. No da educação, nós estamos um pouquinho atrasados nessa consolidação, mas porque nós precisamos ainda afinar os órgãos governamentais para depois chamar os demais, porque nós não podemos criar conflito. A gente, então, tem que estabelecer as identidades do município, do Estado, do governo federal, para depois ver a abrangência. A minha ideia é seguir mais ou menos dessa maneira. A minha diretoria é responsável pelos legados educacionais, e vejam bem, tem 2 tipos de legados que vão ser trabalhados. Tem um legado que é, vamos dizer, exigência e cobrança do Comitê Olímpico Internacional, que foi acordado pelo país quando, né, teve o dossiê de candidatura, e tem o ambicioso, que é o nosso, lá da PO, e das pessoas que estão envolvidas, que seja o legado não só dos itens, aumento da atividade do esporte na faixa etária X, mais crianças envolvidas nas Olimpíadas escolares, mais... Não, para mim, é justamente juntar as instituições, as entidades que trabalham com o conjunto do esporte e do lazer, principalmente de participação, e que seja esse o grande legado do país. E aí é óbvio que nós vamos precisar de todos os demais envolvidos. Então, assim, é o momento. O momento agora ainda é de afinar, né, os governos, que são os responsáveis, então, por as garantias governamentais. E outro, que hoje mesmo, através do movimento, né, da campanha do MOVE, eu chamava atenção para algo que é muito importante, aí até deixo para vocês, das organizações, pensarem. Dentro dessa sedução do momento histórico que nós estamos vivendo, a gente tem muito apoio, aporte financeiro, muitos patrocinadores, todo mundo se engajando, é banco, é instituição, é tudo. Então, tu propõe, assim, digamos, que um programa passar de, vamos dizer, 3 milhões de atendimento para 6 milhões de atendimentos. E a gente vai chegar nisso. Assim, estou citando um determinado programa lá. Só que é o seguinte, e depois que terminar essa euforia dos jogos e que ficar o cotidiano, como é que tu vai manter esses 6 milhões em ação? Quem é que vai fomentar isso? Então, o meu receio é a propaganda enganosa. É tu manter um status assim, tipo, este é um país que vai para frente, aquelas campanhas, e depois encerra um momento, né, os patrocinadores do Comitê Olímpico Brasileiro, os grandes motivadores que vão receber as transmissões de televisão, se retiram e vão para o outro país sede. E como é que nós ficamos com toda a meninada que nós motivamos para praticar esporte? Como é que nós ficamos com a infraestrutura que, de repente, não vai ter quem faça a manutenção? Então, o que eu peço é que todo mundo pense com carinho nas coisas que, de fato, o país vai poder dar sustentabilidade para depois dos Jogos. Muito obrigada, Regiane, pela sua resposta. Gente, infelizmente, por uma questão de tempo, eu vou tentar compilar as últimas perguntas que eu recebi aqui em uma grande pergunta para os 3. Na verdade, eu vou começar pelo Damien, porque tem uma parte que é um pouco mais específica para ele, mas vou pedir para as outras 2 palestrantes também contribuírem e fazerem já a sua fala final, infelizmente, por uma questão de tempo. As questões que não foram respondidas, a gente tenta dar encaminhamento. Quem colocou o e-mail aqui na pergunta, a gente tenta dar um encaminhamento via e-mail. Tá? Bom, Damien, a pergunta é: qual a importância que a Infocus dá para a adaptação, a tradução das mudanças culturais ao levar o Infocus para os diferentes países? Então, como vocês adaptam a questão cultural? E, depois, já passando para a pergunta para todo mundo, eu quero que você comece respondendo e as outras continuem. Como usar as ferramentas existentes de monitoria e avaliação, de monitoramento e avaliação, como a que foi apresentada e as demais, em organizações pequenas, observando a questão de custo. Como as pequenas organizações que fazem projetos de esporte podem utilizar essas diferentes ferramentas de monitoramento e avaliação sem onerar muito, levando em consideração os custos deste processo. E aí, por favor, as palavras finais de vocês. Damien. Okay.
Muito bem. O contexto local é incrivelmente importante e eu acho que operamos no nível principal dos princípios. Os princípios de avaliação podem ser os mesmos onde quer que operemos, mas é muito importante que os indicadores sejam criados localmente para as organizações. E esse é um processo criativo que parte da criatividade de um projeto que está começando. Nos concentramos e asseguramos que haja flexibilidade suficiente, tanto no software, por um lado, para customizar completamente no nível dos indicadores para as instituições individuais. Quando você faz muitas avaliações, há uma agregação de informações e esse é um desafio. As organizações que financiam projetos em todo o mundo têm isso, mas, novamente, é algo que está sendo combatido com a adaptação das informações. A adaptação do contexto local é algo vital, é algo que a operação de uma organização opera em seu local e esse ambiente local tem que ser considerado. A metodologia chamada teoria da mudança se concentra no que está acontecendo em seu próprio ambiente. Se você, como um projeto, exerce uma influência nesse ambiente. E esses ambientes são diferentes em cada lugar. Então, trata-se de adaptação de princípios ao contexto local e não a imposição de um modo em particular de fazer as coisas. Mas há um desafio quando você usa essa abordagem local em termos de agregação, em termos, acho que a outra pergunta dizia a respeito a custos. Como trabalhamos? Uma das grandes coisas de trabalhar em cooperação com 3 parceiros é que os custos diminuem. E é um dos aspectos, uma das razões fundamentais nesses eventos porque colaboramos, porque há um objetivo em comum. E a medição de impactos é um objetivo em comum de muitos setores dessas organizações. Criar uma abordagem conjunta de como fazer isso significa que os custos de implementação podem ser diminuídos. Então, essa tem sido uma das coisas boas desse projeto para todas as organizações com as quais trabalhamos. Houve uma diminuição de custo. Isso faz parte de um pacote de financiamento, mas é uma abordagem que queremos levar adiante e convidamos o maior número de parceiros possíveis para essa colaboração, pois isso significa que os custos vão continuar a cair e há um escalonamento que podemos aproveitar. Se você quiser fazer suas últimas palavras, para mim é uma área fundamental a avaliação de impacto ou a medição de impacto. Se quisermos ser sério como um setor, o desenvolvimento do esporte e o seu poder, temos que parar de tentar convencer as pessoas que o esporte vai diminuir o crime, melhorar a saúde, melhorar isso, aquilo. Há uma falta de sinceridade em nosso argumento agora, quando partimos desse princípio. Eu acho que o papel e a liderança, tanto dos financiadores, instituições de caridades e governo, é liderar esse processo de
medição de impactos e as mudanças necessárias dentro das organizações, ou no governo, ou nas financiadoras, para fazer essa abordagem funcionar. É um ingrediente essencial, sempre movendo em frente como uma colaboração para tornar nosso caso mais aceitável para todo mundo. Você quer começar? Não posso ir? Bom. Olha, na verdade, quando a pergunta traz como usar as ferramentas existentes, né, para o monitoramento, como baratear custos, um pouco do que o palestrante já disse, porque você tem que pensar essas ferramentas a partir do desenho que você fez para a sua ação. A lista de indicadores que você traça para o seu processo, para o seu resultado, de uma certa maneira, elas já são, essa lista já é um indicativo de perspectivas de ferramentas, né? Acho que o Instituto disponibilizaria sempre qualquer do conhecimento que já produziu nesse sentido. Hoje, além das avaliações que eu compartilhei com vocês e que está publicada no livro, hoje o que a gente tem é um sistema informatizado para que todos os parceiros possam inserir nesse sistema os dados de processo e de produto. É um sistema que dá conta de como estamos em cada etapa do processo e o que resultado estamos chegando. Então, é um sistema muito simples e que eu acho que até não fora a abrangência nacional que o Instituto tem e que, por isso, carece de um sistema que esteja online. Acho que são mecanismos de forma muito práticos e muito simples que possam ser desenvolvidos, que a gente poderia, inclusive, socializar com vocês. Eu queria, a minha última palavra aqui nesse momento é que o Instituto ele não é um órgão executor de políticas, então ele não gera uma política, mas ele tem, sim, o propósito de influenciar em políticas como decorrência do trabalho que realiza e das perspectivas que ele vislumbra para a sociedade de hoje. Obrigada. Muito obrigada, Nilceia. Rejane, por favor. Se eu não tivesse escrito, eu mesmo ia duvidar, porque eu vou na mesma linha do Diamond, quando ele pelo que eu entendi, seria interessante que alguma instituição pública ou privada desse sustentação para essas ferramentas mais simples e treinamento para a implementação, principalmente junto a instituições que têm todas as dificuldades, e essa aí, por exemplo, já é quase um sonho impossível. E eu lembro que isso, no momento agora, talvez seja um momento oportuno, em função da nossa área do esporte e do lazer serem tão, vamos dizer, evidenciadas, e que, quem sabe, dentro desses tantos patrocínios que se tenha um também dessa ferramenta, né, mais tecnológica. E eu lembro que, com o passar do tempo, as coisas se tornam mais acessíveis. Eu me lembro quando a gente começou com o celular, né? Ter o celular era um status, mesmo a gente saindo com o tijolão para cima e para baixo, só com a bateria junto. Hoje em dia, cada um de nós tem um pequeno aparelho e se comunica com todo mundo, internet, tudo pelo celular. Então, eu acredito que a tecnologia também possa, né, crescer. E eu vou aproveitar para filosofar, já que é a minha última fala mesmo, que também vai na direção do que o Diamond fala, que muitos de nós que pensamos, apesar de estar na gestão, a gente pensa muito a área, é que o esporte não é o salvador da pátria. Então, o pessoal diz assim, nós vamos investir tanto no esporte, nós vamos tirar as crianças da rua. Quando eu ouço isso, eu me apavoro. Até porque eu sou a favor das crianças na rua brincando. Eu me criei no interior, nós botava uma corda e jogava vôlei na corda lá na frente da casa. Até uns anos atrás, quando eu fui a Belém do Pará, eu vi, lá e só tinham 3 praças na época, né, lá pelos anos 90 e pouco, mas as pessoas ficavam na frente das suas calçadas, com as cadeiras, naquelas noites quentes, e as crianças brincando em volta. Que nenhuma política para, por exemplo, evitar que as pessoas entrem nas drogas, ela é eficiente sozinha, é a saúde, é a educação, é a geração de emprego, enfim. Por isso que não vamos tomar para nós, do esporte e do lazer, a salvação da sociedade, mas vamos fazer o melhor possível,
dentro do que a gente pode contribuir. Eu me dediquei praticamente toda a minha vida profissional para as políticas públicas de esporte e lazer, vivo isso no cotidiano e cada vez acredito mais nesse potencial, principalmente quando a gente se encontra num espaço de discussão como esse, onde o público, o privado, o externo, né, o fora do país, o interno, sentam e conversam de uma maneira respeitosa e criativa. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada aos 3 palestrantes. Acho que foi uma ótima maneira da gente encerrar, uma fala otimista, que a gente está conseguindo realmente evoluir nesse processo de desenvolvimento e o esporte contribuindo para isso, como um dos fatores que contribui. Acho que a gente conseguiu ir bem a fundo na nossa pergunta inicial, né, nossa pergunta motivadora, que é como avaliar a efetividade dos projetos. A gente teve vários insights aqui durante esse início de tarde, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer muitíssimo aos 3 palestrantes, acho que foi um momento muito rico, e reafirmar que as perguntas que não foram feitas vão ser encaminhadas assim que possível, e agradecer, e desejar um bom almoço para vocês todos. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Doeu menos do que o supunho. Não, foi ótimo, né? Agradecemos aos palestrantes Nilceia Lopes, Rejane Pena Rodrigues, Damian Hatten e a moderadora Ana Cristina Nascimento. E agora faremos um intervalo para o almoço, retomando os trabalhos às 15h30 nos espaços do teatro e auditório, e pedimos a gentileza que todos levem seus pertences ao deixar o recinto. Boa tarde.